Esse é o Big Shot Pod. Fala, Big Shooters! Hoje estamos com o time completo, time inteiro. Tudo bem, Guilherme Pinheiro? Tudo bom, finalmente time completo. Vavo, ponto facultativo Mantovani está presente. Gustavo? Olá, boa tarde, bom dia, boa tarde. Agora é de manhã, não é de tarde? Mudou? Ah, é de manhã. Agora a gente tá de manhã. Bom dia. Nós estamos no estúdio hoje, mas estamos aqui no aquário, milhares de pessoas assistindo a gente. É, a gente já tá... Grupos. A gente já tá ensaiando aí pra vocês, quando a gente tiver o Big Shot Pod All Stars, programas ao vivo e tal. Estamos ensaiando aqui como fazer nesse grande aquário do Inova Habitat. Então hoje a gente vai, sem muitas delongas aqui, já vamos começar. Só lembrando, tá no iTunes das 5 estrelinhas, divide com os amigos, a temporada tá começando. Logo mais tem o lançamento do Big Shot Pod All Stars, que vai ter coisa muito legal. Não vou dar spoilers, mas deve ter grupo, deve ter Fantasy League, deve ter uma porrada de coisa. Nudes, sempre nudes. E segue a gente lá, qualquer dúvida, qualquer coisa, segue a gente lá no @BigShotPod. Vamos lá então com destaques iniciais. Vou começar com o Gustavo, que faz tempo que a gente não ouve a voz dele. Bom, meu destaque inicial é meio que a única notícia da NBA nos últimos, 10 dias talvez, que é o contrato, a maravilha de contrato que o Houston Rockets assinou com o brasileiro Nenê, que acabou sendo vetado pela NBA. O que aconteceu? Tentando resumir bem resumidamente aqui. O General Manager do Rockets, que é o Daryl Morey, ele meio que achou uma brecha no CBA, que significa? Collective Bargaining Agreement. Ele achou uma brecha no CBA que ele fez um contrato com o Nenê pelo mínimo, de veterano, que pra idade dele é 2,56 milhões, mas com 7,44 de bônus, o que totalizaria 10 milhões por temporada, contrato de 2 anos e 10 milhões, 2 anos e 20 milhões, mas obviamente a gente sabe que o Nenê não vale 20 milhões, com a idade que ele já tem. E então o que é isso? Ele meio que colocou uns gatilhos pra ele ganhar esses 7,44 milhões, o que são? Resumidamente, são 3 gatilhos, um se ele jogar 10 jogos, um se ele jogar 25 jogos e um se ele jogar 40 jogos. Mas a questão é que tudo isso é só se o time vencer 52 partidas na temporada. Qual é o objetivo do Rockets? Não é utilizar o Nenê. O objetivo dele é usar ele como asset, como um objeto de troca no meio da temporada. Dizem que é para conseguir o André Iguodala, que está nesse momento no Memphis Grizzlies. E quando o Nenê fosse para o Memphis nessa troca, o Memphis é um time que teria muito menos vitórias, não chegaria a 52 vitórias, esse gatilho não seria ativado e o Memphis só precisaria pagar 2,56 para o Nenê, então seria uma troca vantajosa para o Memphis e o Houston conseguiria na troca um jogador como o Iguodala, que tem um salário muito maior. E ele iria na troca com um salário de 10 milhões, né? Então, contrabalanceamento. Para o Rockets, ele mandaria um cara de 10 milhões para poder pegar o Iguodala, mas para o Memphis ele seria um cara de 2,56. Não só para o Memphis, para a maioria dos times da NBA que não vão chegar a 52 vitórias. São... Quantos times chegam a 52 vitórias? 5 ou 6 no máximo? Por aí. O objetivo seria trocar ele para um time de loteria. Mas a NBA acabou vetando. Na verdade, esse trigger das 52 vitórias foi um loophole, né? Que não diz em nenhum lugar que não pode fazer isso no CBA. Mas a NBA acabou vetando. Dizem que a NBA pega um pouco mais no pé no Rockets do que dos outros times, porque o Rockets é um time que recentemente não está sendo bem visto, que anda reclamando muito de arbitragem e tudo mais, e que se fosse outro time, se fosse um Lakers, se fosse um Warriors, eles deixariam passar e só corrigiriam isso numa próxima ocasião. Mas a NBA acabou vetando essa troca. Pior do que isso... Vetando o contrato. Basicamente o que eles falaram... Não, na verdade eles obrigaram o Rockets a assinar ele pelo mínimo por 2,56. Não é que eles falaram ou fecha por 2 ou... O Rockets não teve a chance de dizer, então se não pode, eu não quero. Não. Automaticamente o Rockets acabou fechando por 2,56 por Nenê e usando um lugar no roster para um cara que, se pá, eles não queriam. Eles queriam era o poder de troca dele, não o jogador. Mas, enfim, temos outros exemplos na história da NBA de loopholes, de brechas. Quando o Celtics draftou o Larry Bird lá em 79, um ano antes dele, foi uma brecha que eles acharam e conseguiram pegar um jogador bom um ano antes da hora. Ele jogou mais um ano no college e depois a NBA consertou isso. Temos outros exemplos, mas nesse caso parece que houve meio que uma vontade e mesmo sendo uma brecha que o regulamento não previa, eles acabaram votando. Eu entendo, se o Rockets tivesse colocado um trigger que é e ele vai ganhar esses bônus apenas se o time começa com a cidade com a letra H.
Aí o cara é trocado e não ativa o bônus de 7,44. Eu entendo que tem que ter um limite, mas ao mesmo tempo, essa parada das vitórias não dizia que não podia. Então ficou uma coisa meio que, enfim. O Nenê acabou assinando por 2,56, meio obrigado o Rockets, e então ficou com o elenco fechado. Agora que ele pegou com o McLemore, Cefaloche, ele meio que fechou o elenco agora dos 15 jogadores, e o Nenê é esse 15º, que eu acredito que eles não queiram utilizar ele. Eles queriam era para trocar. Tem um ditado em inglês que fala "If you ain't cheating, you ain't trying", que basicamente, se você não tá trapaceando, você não está... A palavra seria tentando, mas você não está se esforçando. Eles querem dizer que para você se esforçar ao máximo, você precisa estar tentando trapacear. Eu tenho 2 destaques iniciais, ambos, de certa forma, relacionados com o que o Val acabou de falar. O primeiro é justamente sobre o Iguodala. O Iguodala, que tem pelo menos 3 times que todo mundo sabe que estão esperando para ver qual que vai ser a situação dele. O Houston, como ele falou, o Lakers e o Clippers também tem interesse. O Lakers não pode trocar porque não tem assets. Os jogadores que o Lakers assinou nessa temporada, eles só podem trocar a partir de dezembro. Imagino que não seja interesse do Lakers trocar esses jogadores. Então o Lakers só pode assinar se rolar um buyout. O Clippers até tem os assets para trocar, mas eu acho que eles também vão esperar. Eu acho que o objetivo do Clippers é mais impedir que o Lakers consiga o Iguodala do que o jogador, porque... eu acredito que o elenco do Clippers seja mais completo, e o Houston tem muito interesse. É um tipo de defensor muito importante nos playoffs. O Iguodala jogou... Ele teve as médias dele quase que dobraram nos playoffs nessa última temporada. Ele foi titular na maioria dos jogos, até por conta das lesões que o Warriors teve durante os playoffs. O ponto é, o Iguodala fechou um acordo agora com o Memphis para não se reportar para o training camp que vai começar essa semana, acho que essa semana, e ele vai continuar treinando sozinho porque ele não tem interesse. Ele já deixou claro, ele não tem interesse algum de jogar pelo Memphis. O objetivo dele é de fato ir para algum time que seja um contender, e o Memphis não é. Agora o Memphis está no direito dele de querer exigir mais um ativo em troca de um jogador com uma experiência tão valiosa nos playoffs. O meu segundo destaque, também relacionado ao Rockets, semana passada eu falei das declarações do Kevin Durant, que ele deu algumas declarações falando que não confia em ninguém em Oklahoma, e também não falou mal do Warriors, mas falou que ele nunca se sentiu parte do grupo, algo desse tipo nessa linha. Falei até que eu tenho um pouco de preguiça do Durant, porque ele tá sempre se sentindo desrespeitado de alguma forma e tal. Essa semana passada, o James Harden está fazendo o tour promovendo o lançamento do tênis novo dele, e ele deu algumas declarações a respeito do prêmio de MVP da temporada passada, falando que ele acha que ele não ganhou porque as narrativas impostas pela imprensa desde o começo foram sobre o Giannis e tal. Ele não chegou a citar o Giannis nominalmente, mas ele acha que as narrativas da imprensa impediram que ele ganhasse o prêmio de MVP. E eu acho que esse tipo de declaração soa mal. Ele falou que ele teve uma temporada histórica e tal, e tudo isso é verdade. E assim, existe de fato, embora eu acho que o Giannis tenha merecido o prêmio de MVP na temporada passada, eu aceito argumentos de que o Harden poderia ter ganho, e se ele tivesse ganho eu não ia achar nenhum absurdo. Agora, eu acho que não compete ao próprio jogador dar esse tipo de declaração. Eu acho que soa mal, você soa como um mal perdedor. Então eu acho que... quando o Harden perdeu o prêmio de MVP pro Russell Westbrook há 3 anos atrás, ele estava no lado oposto dessa discussão, quer dizer, estava todo mundo falando que ele deveria ter ganho e tal. Depois ele ganhou o ano passado, na temporada retrasada, merecidamente. E esse ano, eu acho que o Giannis teve uma temporada incrível. O Harden teve sim uma temporada sensacional, fez coisas que pouquíssimos jogadores fizeram, mas não compete a ele dar esse tipo de declaração. Soa mesquinho, ele soa apenas como um mal perdedor. É óbvio que ele poderia ter ganho, mas não ganhou. Paciência, bola pra frente. Com esses destaques, a gente vai continuar o nosso preview. Começamos no episódio passado da temporada da NBA. Então a gente está passando por todas as divisões aqui, e hoje a gente vai falar de uma divisão do Oeste, já que a gente falou do Leste a semana passada. Então hoje a gente vai falar da divisão do Noroeste, do Northwest Division. Nossa, nunca tinha ouvido em português. Divisão Noroeste. Pois é.
Os caras falam em português no Noroeste? Cara, falam. Falam. Na ESPN eu já vi falar. Os caras, né? Como se eu fosse, Os caras, os tiras. Eu nasci no Vermont. Então, essa divisão, pra quem não sabe ou quem quer lembrar, conta com Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, Portland Trail Blazers e Utah Jazz. Que é a divisão com a maior amplitude da NBA, né? Pega Portland e pega... Tipo... Amplitude continental, você diz, de distância. É verdade, Oklahoma lá embaixo. Vai de Oklahoma a Portland, que é quase Canadá. Tipo, o Pacífico é todo mundo ali um no ladinho do outro, Sim. ali o Atlântico, mas essa aí... Tem adaptações tem uma NBA, história geográfica aí também, Sempre né? lembrando que o Miami Heat já jogou uma temporada na Conferência Oeste, né? O que não faz nenhum sentido. Uma coisa que eu também não entendo é o New Orleans está no Oeste, assim. Tipo, ele faz muito mais sentido estar no Leste Mas do acho que no não tem ninguém Oeste. mais pra cá que New Orleans no mapa. Não sei. Eu sei que pra mim faria mais Os sentido. times são mais concentrados pro lado de lá, né? Enfim, uma discussão pra outra hora. Então vamos aqui... Meninos, então vamos aqui rapidinho por cada time. Vamos falar no time na ordem alfabética, pra falar que a gente não tá com clubismos. Vamos começar então com Denver Nuggets. Bom, o Denver Nuggets, eu vou... Daquele jeito, semana passada eu tava sozinho, então eu acabei falando tudo de uma vez só. Eu vou fazer o que eu fiz semana passada, eu vou falar o time base, as principais aquisições, os principais perdas de cada time, aí eu abro pros comentários do Valve e a gente vai trocando essa bola para falar de todos os times. O Denver Nuggets teve como principais aquisições nessa temporada o Bol Bol, que veio do draft, o Jeremy Grant, que veio do Oklahoma numa troca. Eu tô colocando aqui, e essa é uma das questões que a gente tem que discutir, o Michael Porter Jr., que é um cara que não jogou a temporada passada inteira com lesão, ia jogar a Summer League, se machucou, acabou não jogando de novo. Como principais perdas, eu acredito que as duas únicas que merecem destaque são o Trey Lyle, que fechou com o San Antonio Spurs, isso, e o Isaiah Thomas, que acabou nem jogando tanto, mas pelo nome é um jogador que vale a gente falar. E aí o Denver fica com um time base aí de Jamal Murray, Gary Harris, Torrey Craig ou Will Barton ainda jogando de small forward, Paul Millsap, que renovou, e o Nikola Jokic. Denver, acho que a principal característica do Denver é que ele vem com um time muito parecido, esperando aí saltos evolutivos de Jamal Murray e Nikola Jokic. O que você acha do time? Como é que você enxerga o Denver para essa temporada, Val? Cara, pra mim uma das trocas mais subestimadas, que não foi praticamente falada e que foi uma das melhores pra mim, foi essa do... Acho que eu já falei em outro programa. Dessa do Jeremy Grant, que eles trocaram por uma escolha de primeira rodada com o OKC, que é uma escolha que vai ser lá no... Como o Denver deve ter uma boa campanha novamente, deve ser uma escolha lá pro final da primeira rodada. O OKC, não sei nem porque fez essa troca, porque tá cheio de escolha do Rockets, do Clippers, as deles. E o Jeremy Grant é um cara que poderia ser usado em OKC no rebuild, porque rebuild não é necessariamente tu mandar todos os teus caras embora e começar só com caras de 19 anos. Não, tu vai usando algumas peças que tu tem, como o Chris Paul, eles vão ter que utilizar. Então eu não entendi porque que o OKC fez essa troca. Pro Denver vai ser muito mais útil eles terem um Jeremy Grant ali na rotação, que é um cara que era titular do OKC, que vai entrar na rotação do Denver, do que uma escolha de primeiro round lá no final, 28º, 27º, 29º, sei lá qual que eles vão ter na próxima temporada, e que não ia ser muito útil pra eles. Então essa é uma que passou despercebida. Paul Millsap já não é mais um cara tão novo assim, eu não sei exatamente de cabeça quantos anos ele tem, mas deve estar ali em torno dos 34, 35 anos, pelo menos. Então é um cara que já deve começar, a qualquer momento ele deve começar a diminuir o ritmo. E o Jeremy Grant é um power forward que chuta bem de 3 pontos, razoavelmente. Então ele pode preencher esse vácuo, entre aspas, da saída do Trey Lyles, que o Lyles nem jogava tanto na última temporada, então não é nenhum buraco que fica, que nem o Isaiah Thomas. Ele praticamente não jogava. O Monte Morris tá na frente dele, o Malik Beasley tá na frente dele na hora de entrar no time. Então, como perdas, o Denver não tem praticamente nenhuma. Como ganhos, o Bol Bol e o Michael Porter, a gente não sabe o quanto eles vão render, mas o Jeremy Grant, pra mim, é o grande salto. E eles têm um elenco que teve a segunda melhor campanha do Leste na temporada passada, e eu só vejo eles daí pra melhor, porque os jogadores jovens vão melhorar, quem saiu não fazia muita diferença e quem chegou pode acrescentar. Então eu vejo o Denver com uma campanha melhor que a temporada passada. Eu acredito que o Denver ele tem, além do quinteto inicial bastante forte, eles têm um banco muito forte, né? Você tem aí, como você disse, o Monte Morris, o Malik Beasley, você tem o Plumlee de pivô, que jogou na seleção, embora eu não acho que ele deveria estar ali. Passa vergonha na seleção. Pois é. E aí você tem ainda Michael Porter Jr., o Hernan Gomes, o Bol, quer dizer, o elenco do Denver Nuggets de 1 a 10 é muito
bem distribuído, 1 até 12 de repente, e eu acho que eles têm uma rotação muito forte para os playoffs, ali, uma rotação de 8, 9 jogadores. A grande questão para o Denver, eu acho que é justamente esse salto. Eu acho que o Jokic deu um salto incrível na temporada passada. Esse ano talvez seja o ano que ele entre numa discussão de eventual MVP. Não sei se ele vai ganhar, óbvio, não dá pra saber, mas eu acho que ele pode até entrar nessa discussão. Jamal Murray é um cara que optou por não jogar o Mundial, assim como muitos atletas da seleção americana. O Murray é canadense, ele optou por não jogar o Mundial justamente para se preparar para essa temporada. Ele que nos playoffs da temporada passada, embora ele tenha sido irregular, quando ele foi bem, ele foi muito bem. E se ele conseguir, de alguma forma, manter essa consistência, manter esse jogo de alto nível de forma consistente, ele é um excelente segundo astro para o Denver. E tem a questão do Michael Porter Jr., que é um jogador que quando ele saiu do high school para o college, ele era considerado o melhor prospecto dos Estados Unidos, foi para a Universidade do Missouri, se machucou, e aí tem uma outra coisa que é uma pena, o irmão do Michael Porter Jr. é o John Tay Porter. Eu acho que ele assinou com o time da D-League do Blazers, se eu não me engano, e ele também rompeu o ligamento do joelho 2 vezes, ou seja, é uma família que tem problemas aí com lesão. A irmã dele é atleta de vôlei, também se machucou, enfim, talvez isso seja uma questão genética, mas o Michael Porter é um cara que tem um potencial incrível, e se ele chegar perto de ser o que se esperava dele, ele vai ser titular desse time, talvez não esse ano, mas eventualmente na próxima temporada e tal. Ele tem um potencial absurdo, e eu acho que ele pode ser o fiel da balança que coloca o Denver ainda mais para cima. Acredito que o Denver vai estar nos playoffs, porém não sei se eles vão conseguir manter a segundo seed como eles foram na temporada passada. E isso não quer dizer que o time tenha piorado, é que o Oeste cada vez parece que fica mais forte, com novos times entrando na briga. Então vamos ver como é que esse time do Denver vai, mas é um time muito forte que deve estar nos playoffs na próxima temporada. Seguindo aqui, Minnesota Timberwolves. Bom, o Minnesota é um time que também está num período aí de transição, né? Eu acredito que a principal aquisição do time para essa temporada tenha sido justamente via draft, que é o Jarrett Culver. Além disso, eles, como aquisições importantes, temos o Jordan Bell, que veio do Warriors, e o Jay Clayman, que veio do Portland. E como perdas, eu acredito que o Tyus Jones, que foi para o Memphis, assinou um contrato de 3 anos com o Memphis, o Taj Gibson, que já é um veterano, mas que é um jogador útil, que foi para o Knicks, e o Derrick Rose, que teve uma espécie de ressurreição na carreira na temporada passada, que acabou assinando com o Detroit Pistons. O time base hoje do Minnesota é Jeff Teague de armador, Andrew Wiggins, Jarrett Culver, Robert Covington e Karl Anthony Towns, que é absolutamente o astro do time. Acho que a grande questão para o Minnesota acho que em primeiro lugar, né, o que vai ser do Andrew Wiggins, que cada vez mais... Eu não acredito que em 2019 a gente nem tá falando isso. Pois é. E aí eu acho que tem essa questão, além do Jarrett Culver, que é um cara que se espera muito, que era um dos meus jogadores favoritos nesse draft, é o quanto tempo o Karl Anthony Towns vai ter de paciência para o Minnesota montar um time que permita que ele dispute alguma coisa, assim. O Karl Anthony Towns acaba que está seguindo um modelo muito parecido com a carreira do Kevin Garnett, que ficou em Minnesota durante muitos anos e precisou sair de lá para conseguir disputar alguma coisa. Eu queria saber como é que você enxerga esse time do Minnesota, o que você espera deles nessa temporada, Vava? Quando tu falou eu não tinha parado para pensar no time titular do Minnesota. Quando tu falou de Andrew Wiggins, o Culver e Covington, eu fiquei pensando... Por incrível que pareça, o Taj Gibson deixou um buraco no time. E aí, na mesma hora, eu fui ver o elenco inteiro aqui pra ver o que eles poderiam fazer nessa posição de power forward. E aí, eu vi que eu não me lembrava. Eu sabia, mas não me lembrava. Que eles pegaram o Noah Vonleh, que veio do Knicks. E na temporada passada, por incrível que pareça, ele teve uma boa temporada. Claro que a gente já falou isso várias vezes. Os números de um cara no time ruim acabam se distorcendo demais. Então, se tu olhar para os números do Noah Vonleh, falou, caramba, ele jogou muito. Nem tanto. Até num time ruim, alguém precisa marcar 20 pontos por jogo. Exatamente. Né? Tipo o Zach LaVine no Bulls. Exato. Alguém tem que marcar. Então... O cara tem que xingar alguém gratuitamente. O Zach LaVine é um dos caras que você vai escutar, porque tem uma galera que é tipo defensora ferrenha do Zach LaVine. E o novo, eu já pensei num time diferente, que lembra que eles têm o Josh Okogie também, né? Que é um jogador que eu gosto muito. Ele é nigeriano, jogou a Copa do Mundo FIBA pela Nigéria, jogou bem, é um cara... É um muito bom defensor mesmo para um cara muito jovem, ainda tem muito a evoluir ofensivamente, pode acrescentar.
Então eu fico imaginando aqui até o Jordan Bell pode começar de power forward no lugar no lugar do Taj Gibson, né? Mas enfim. Do Covington. É que o Covington é um jogador. O Covington eu gosto dele. De repente, eu acho que o Jared Culver vai vir do banco de reservas. Também dá. Eu ia falar justamente isso. O Culver, na verdade, ele até... Dá pra você fazer um outro esquema. E aí, eu acho que, por exemplo, é uma intenção do Minnesota trocar o Wiggins, ver quem que topa trocar. E aí você começa... Porque o Culver, ele jogava de 2 na universidade. Então dá pra você colocar Covington, que eu acho a melhor posição dele, na verdade, é small forward. E aí um power forward, que pode ser o Vonleh, pode ser, enfim, o Jordan Bell. Mas, enfim, falando de campanha, muito dificilmente o Minnesota vai se classificar para os playoffs, porque temos 8 times com certeza muito melhores que o Minnesota, os mesmos do ano passado dos playoffs, menos o OKC, mais o Lakers. Esses 8 times com certeza são melhores que o Minnesota. Então a chance a não ser que ocorra alguma lesão muito grave nos outros times, ainda tem outros, por exemplo, o Pelicans eu acho que está na frente do Minnesota também em termos de campanha, ou pelo menos está num nível muito parecido. Pouco provável para mim que Minnesota chegue nos playoffs. Uma pena para o nosso Kevin Garnett parte 2 aí, que vai continuar sofrendo. Pois é, eu acho que... Eu vou falar do Wiggins, assim, eu sei que é 2019, a gente ainda tá falando do Wiggins, mas assim, o Minnesota, ele não é um jogador absolutamente inútil. Eu acho que a questão é que deram um contrato, porque ele tinha sido a primeira escolha do draft, etc e tal, e hoje em dia, a atuação dele... não justifica esse contrato. Além disso, acho que tem uma questão de desgaste da relação do Wiggins com o time, não de uma maneira, não que ele esteja brigado, mas aquele momento que não tá mais legal pra ninguém, sabe? Então eu acho que o objetivo do Minnesota nessa temporada é conseguir um parceiro pra fazer essa troca e aí poder completar o elenco, abrir espaço no cap para completar o elenco de uma maneira que favoreça o Karl Anthony Towns e que possa fazer com que o time almeje alguma coisa no futuro. Dito isso, eu gosto muito do Covington, eu gosto muito do Culver, enfim, não preciso falar nada do Towns. Acho que o time titular do Minnesota, ele tem opções interessantes. Gosto muito do Okogie. Acho que, cara, no mundo ideal, trocaria pro Okogie ser titular desse time, trocaria o Wiggins por alguma outra peça, de repente um power forward mais forte, que consiga marcar mais, e aí o time do Minnesota ficaria mais interessante. Mas, de fato, como você disse, não imagino, hoje, olhando para o cenário que tá pintando aí no Oeste, não vejo o Minnesota como um candidato aos playoffs. Acho que fica ali 11º, acho que vai brigar por ali. É óbvio que podem ter surpresas, de repente o Wiggins acorda, o Anthony Towns dá mais um salto qualitativo no jogo dele, enfim. De fato, acho que é um time que vai ter problemas para chegar nos playoffs na próxima temporada. Nas próximas. A NBA muda tanto que vamos falar uma de cada vez, porque, de fato, essa discussão há 20 anos atrás, a gente poderia fazer uma previsão aí para 2, 3 temporadas, mas hoje em dia muda tanto de ano para ano que é melhor não arriscar. OKC. Vamos de Oklahoma City Thunder, um time que teve uma off-season tranquila, quase não aconteceu nada, né? Nem mudou todos os jogadores. Eu vou, só para falar aqui por cima, as aquisições mais importantes: Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari, que vieram na troca do Paul George, né? Do Clippers, CP3, que veio na troca do Westbrook para o Houston Rockets, e a grande aquisição dessa off-season, que é Mike Muscala, né? Grande pivô aí, que o Lakers assinou, que o Lakers deu os Zubats de graça para poder assinar com ele, e a contribuição dele foi nula. Com a justificativa que precisava de um arremessador de 3 pontos. Enfim. Eu acho que eu nunca vi o Muscala acertar uma cesta de 3 pontos. Pois é. Eu acerto uma cesta ontem, eu meti umas 5 no basquete. E aí as principais saídas, né, do OKC, acho que tá todo mundo a par. Russell Westbrook, maior jogador da história da franquia, que foi para o Houston Rockets de Vavo, Mantovani. Paul George, que foi para o Clippers. Markieff Morris, que foi para o Detroit Pistons. E Patrick Patterson, que também acabou indo para o Clippers numa outra transação separada. Acho que ele teve um buyout, né? Ou foi dispensado, enfim. E aí foi para o Clippers. É um time absolutamente novo, remontado. Acho que o quinteto base do Oakland, eu sempre falo Oakland, é Oklahoma. O quinteto base do Oklahoma hoje é Chris Paul, Shai Gilgeous-Alexander, André Robertson, se voltar, né? E Danilo Gallinari e Steven Adams, o que não é um time ruim. Se você for olhar aqui, esse time aqui, eu acredito assim,
hoje eu acho que ele é o 9º melhor time do Oeste. Não me surpreenderia se esse time aqui não me surpreenderia pegar playoffs. A questão é, eles ainda têm alguns ativos que talvez eles gostassem de mover para adquirir mais escolhas de draft, mais jogadores jovens. Especificamente Chris Paul, Steven Adams, talvez até o próprio Andre Robertson. O Danilo Gallinari é um jogador que é último ano de contrato e que eu acho que pode ser útil para algum time que esteja disputando vaga em playoff. Acho que é esse o caminho que o Oklahoma quer seguir. O que você imagina que vai ser essa temporada do Oklahoma, Vavo? Eu acho que ele é um dos únicos times da Conferência Oeste que não dá pra cravar o que vai ser. Tipo, o intervalo de vitórias dele é um intervalo muito grande. Não me surpreenderia se eles ficassem com 29 vitórias ou com 48, tipo, entendeu? Acho que a amplitude de vitórias dele... É a segunda vez que eu uso a palavra amplitude na gravação. A amplitude de vitórias e de derrotas deles é muito grande. Mas eu acho que não belisca playoffs, porque para eles entrarem teria que sair um time tipo San Antonio, ou Portland, ou... Enfim, não sei. Quem queria sair para entrar o Utah Jazz? Quem queria sair para entrar um OKC? Todos esses times são melhores que o OKC. Então eu não vejo eles indo para os playoffs, mas não duvido que eles belisquem uma 9ª colocação. Eles entraram nesse modo de rebuild, mais ou menos, porque enquanto eles estão... Foi que nem eu falei, o rebuild não é tu mandar todos os teus caras velhos embora, encher de gente nova e ficar esperando o que vai acontecer. Mas Chris Paul, Danilo Gallinari e Steven Adams talvez seja pelo menos uma dessas peças, talvez precise ser movida para pegar mais gente nova. E eles estão com muitas escolhas de draft para os próximos anos. Eu entendo que esse rebuild vai ser feito ao longo dos próximos anos, não é uma coisa imediata. Tem várias escolhas, que nem eu falei, do Clippers, a troca do Paul George, do Rockets, a troca do Westbrook e essa do Jeremy Grant do Denver e mais as deles. Se não me engano, são 10, 12, 14 escolhas nos próximos anos aí, enfim. Modo rebuild, acho que eles não estão nem contando com playoffs. Acho que se vier vai ser um brinde. Não duvido que eles consigam trocar o Chris Paul aí em fevereiro, no final da trade deadline. Ou o próprio Gallinari, que tá encerrando o contrato. Mas, enfim, pra mim é um time que pode ficar tanto em... Eu acho que não pega playoffs, mas pode ficar tanto em 9º quanto em 14º, sabe? Eu acho que é por aí. Eu acho que isso tudo vai depender muito do que o Sam Presti, que é o general manager do Oklahoma, faz com esses jogadores que eles querem tentar trocar. Acho que dificilmente o Chris Paul termina a temporada em Oklahoma. A carreira do Chris Paul, ele já tem 34, 35 anos. Chris Paul que faz aniversário no mesmo dia que eu, inclusive. Dia 6 de maio, mandem presentes, mandem brindes, mandem mimos. Eu acho que o Chris Paul, ele não vai terminar a temporada em Oklahoma, então... a não ser que o Oklahoma tenha um início de temporada interessante e pinte como um eventual candidato de playoffs. A gente não pode esquecer que o Oklahoma tem muitas escolhas de draft futuras aí. Vai que esse time começa bem e aí o Sam Presti fala assim, não, então em vez de eu remontar esse time, eu vou usar essas escolhas para de repente trazer alguém que possa completar. Shai Gilgeous-Alexander é um jogador que teve uma primeira temporada que eu achei incrível. De repente ele dá um salto aí e começa, ele deve ser titular junto com o Chris Paul, começa a meter 20 pontos por jogo e tal. De repente o Oklahoma já tem um embrião de um time aí que dê para brigar por alguma coisa. Então, algo, não é um cenário que me surpreenderia. É o que eu acho provável? Não, mas a gente não pode desconsiderar esse cenário, porque se você olhar para o quinteto base do Oklahoma, é muito forte ainda, não é um time, não é aquele time que os outros times olham na tabela e falam assim, esse aqui eu jogo meia bomba e ganho, vai ser jogo duro para todo mundo. Então, é um dos times mais interessantes dessa temporada e vai ser interessante ver o que acontece, o que o Sam Presti faz com esse time, se ele termina de fazer a liquidação que ele estava fazendo, ou se começar a ir bem, ele resolve mudar os planos e acelerar o processo. Portland Trail Blazers. Portland Trail Blazers é um time que vai ser, para mim, é uma das grandes incógnitas, e não porque eu duvide do potencial desse time, é por uma questão... Eles vêm basicamente com... Eles mexeram algumas peças que eu entendo que seja meio que trocar 6 por meia dúzia. O Nurkic ainda a gente não sabe quando volta, ele ainda não tem a lesão dele foi muito grave, a gente não tem uma previsão ainda da volta dele. Então, tem muitas variáveis aí nesse time do Portland e acredito que, assim como o Val falou do Oklahoma, é um time que a gente pode começar de novo subestimando e aí a hora que vai ver o time tá lá em terceiro, quarto de novo no Oeste. Vamos lá. Lembrando que eles chegaram às finais do Oeste no ano passado. Pois é. Vamos lá. As aquisições mais importantes aí
dessa off-season, eu vou colocar o Hassan Whiteside, que veio na troca que o Mo Harkless foi pro Clippers. Uma troca quádrupla. O Jimmy Butler, que foi para Miami, e Josh Richardson, que foi pro Philadelphia. Paul Gasol assinou com Portland, né? Então, embora já esteja no final da carreira, mas é um nome importante, não sei se ele vai jogar muito. E aí coloco só de pirraça Mário Rezonja, que é aquele jogador que todo ano você fala agora vai e nunca vai. Mas... E conseguiu um triple-double contra o Rockets no final da temporada passada, jogando de point guard. Pois é. Acontece foi o dessas. Jogo, não? Não lembro se foi o último, mas era o finalzinho ali, quando eles já tinham... Farra do boi. Então. Não, o Kent Bazemore também. Talvez seja até titular. Perdão, Kent Bazemore também. Kent Bazemore, excelente aquisição. É um jogador que completa muito bem do banco. E aí as perdas que eu acho relevantes. Seth Curry, que eu acho um jogador de banco incrível, que eu acho que faz falta. Al-Farouq Amino, que foi pro Orlando Magic. Jake Layman, como eu disse, foi pro Minnesota. E o Mo Harkless, que foi pro... E o Myers Leonard também. Myers Leonard também. Que fez um playoff bom ali no lugar do... E ele teve um jogo contra... De 20 e tantos pontos, né? Teve um jogo incrível foi contra o Warriors. Foi contra o Denver? Foi contra o Denver, também uma outra perda importante. Então, o time base hoje do Portland seria Damian Lillard, CJ McCollum, acredito que Rodney Hood, ou Kent Bazemore. Zach Collins e Hassan Whiteside, eu estou considerando acho que esse seria o elenco base, o time base, considerando o Hassan Whiteside, porque o Nurkic, como eu disse, a gente ainda não tem uma previsão de quando ele volta. Acho que as questões desse time, primeiro, tem uma dupla muito forte, que a gente já sabe, Lillard e McCollum. Mudou algumas peças, trocou um pivô por outro, enfim, no final das contas, trocou peças ali, tipo, que não são as peças principais do time. Eu não sei exatamente como essas peças vão... não sei, a gente só vai saber a hora que a temporada começar, como essas peças vão se organizar, se vai dar a química que o time da temporada passada teve. Era um time que teve playoffs incríveis na temporada passada, perdeu para um time melhor nas finais, tomou uma varrida, mas esse time do Warriors a gente sabe da potência deles. Agora, eu acredito que ainda vai fazer playoffs, mas é uma incógnita pra mim. O que você acha, Vavo? Eu acho que fica que nem eu falei do OKC. Eles têm podem ter uma variação muito grande, mas eu acho que essa variação é dentro dos playoffs. Eu acho que no pior dos casos eles passam em oitavo e perdem pro primeiro, mas eles têm potencial pra brigar mais pra cima. Ano passado eles deram meio que uma sorte ali no final nas combinações de jogo, porque se o Rockets não tivesse tomado aquele game winner do Paul George no último jogo, eles tinham caído pra baixo, porque o Rockets tinha passado o Denver tinha passado eles, enfim. Eles acabaram se dando um pouco melhor no cruzamento, fizeram o Rockets e o Warriors se enfrentar antes das finais da conferência e acabaram chegando lá, derrotando o próprio OKC e o Denver. Mas... Eu não vejo eles conseguindo chegar tão longe que nem a temporada passada, porque, que nem a gente falou, o Oeste está se tornando cada vez mais forte. Para chegar numa final de conferência de novo, eles teriam que eliminar ou Lakers, Clippers, Rockets, Warriors, ou pelo menos uns 2 desses, o que eu acho pouco provável. Mas, enfim, eles têm a melhor parte do time continua, que é o Lillard e o McCollum, que isso é o que carregou o time nas costas até as finais do Oeste ano passado. Lembra que era o Al-Farouq Amino, o Mo Harkless e o Enes Kanter. Era o outro titular ano passado, que agora foi pro Boston. E mudam esses outros 3, mas o Lillard e o McCollum são os mesmos. Então, enfim, pra mim eles se classificam, mas se passar da primeira rodada, com muito sufoco, pra mim eles param nas semifinais do Oeste. Pra mim é o máximo deles. Um jogador que eu gostaria de destacar, que eu acho que vai ser uma surpresa no final do episódio, a gente vai falar das nossas surpresas dele. Esse jogador não vai ser a minha surpresa positiva dessa divisão, porém, um jogador que eu acho que todo mundo tem que ficar de olho é o armador Anthony Simmons. Ele é um armador de 2º ano. Ele não jogou no college, ele foi um daqueles jogadores que preferiu ficar treinando um ano entre o fim do high school e o draft que ele poderia entrar, então ele ficou naquela IMG Academy durante um ano e teve uma Summer League muito boa nessa, e tudo que eu leio, eu vi alguns jogos, gostei muito, e tudo que eu leio a respeito dele aponta para que ele tenha uma temporada de breakout aí na liga e comece a se tornar um jogador importante para o time do Portland. E para fechar, Utah Jazz. Utah Jazz, o time aí que
muita gente gostou da off-season, muita gente inclusive coloca o Utah Jazz como uma das forças que irão brigar pelo título do Oeste. As principais aquisições, acho que todo mundo já sabe da troca que trouxe o Mike Conley Jr., né? Bojan Bogdanovic, que veio do Indiana, Ed Davis, que é um jogador de elenco que eu sempre exalto quando eu posso, porque eu gosto muito dele, que veio do Brooklyn Nets, Jeff Green, que também é um jogador que todo ano ele engana alguém, né? Todo ano você fala assim, não, o Jeff Green, quando ele joga bem, ele é incrível, mas ele não consegue ter dois jogos. O problema é ele jogar bem. Todos os jogos. O problema é ele joga bem 1 a cada 10 jogos, basicamente. E o Emmanuel Mudiay, vou colocar aí nessa lista, que é um armador que estava no New York Knicks e assinou nessa off-season com o Jazz. As principais perdas, o MVP do Mundial, Ricky Rubio, né? MVP jogando pela Espanha. Thabo Sefolosha, que foi pro Houston. Vou colocar aqui, apenas pelo fato de que ele é brasileiro e o podcast é nosso, a gente coloca quem a gente quiser. O Raulzinho, que assinou com o Philadelphia. E aí os jogadores que foram envolvidos na troca do Mike Conley Jr., que é o Grayson Allen, o Kyle Korver e o Jay Crowder. O time base desse Utah Jazz que vem para essa temporada, então fica com Mike Conley, Donovan Mitchell, Bojan Bogdanovic. Tô colocando aqui o Joe Ingles e o Rudy Gobert. O que você acha desse Jazz? O que você espera desse time para essa temporada, Val? Eu acho que ficou faltando um power forward aí na história, né? Depois que eles perderam o Derek Favors. Esqueci de falar do Derek Favors. Verdade. Foi o Derek Favors. Derek Favors foi pro Nets, né? Foi pro Nets? Pro Pelicans, não é? Pro Pelicans, desculpa. Ficou meio que faltando o power forward. Eu não sei se eles vão fazer que nem o Gui falou, com o Joe Ingles sendo meio que um power forward, porque o Bojan Bogdanovic já não marca bem. Se botar ele pra marcar power forward, esquece. Então talvez o Joe Ingles tenha que dar uma sacrificada aí na... O Ed Davis, o próprio Jeff Green podem dar uma... Mas aí o Ed Davis e o Rudy Gobert na parte ofensiva, aí... Essa é a minha questão do Jazz. Por isso que eu não consigo imaginar eles como um super ultra favorito, colocar no mesmo grupo de Lakers, Clippers, Rockets, que nem todo mundo tá colocando. Mas se você tem, por exemplo, em alguns minutos ali na quadra... Faz que nem handball. Quando é na hora de marcar, Ed Davis. Aí muda pro Joe Ingles na hora de atacar. Tipo líbero no vôlei. Você entra pra marcar só. Você entra pra defender. Eu acho que se a gente pensar que você tem no backcourt Mike Conley, Donovan Mitchell e Bojan Bogdanovic, dá pra segurar alguns minutos com Ed Davis e Rudy Gobert no ataque. O Rudy Gobert não é incompetente no ataque. É óbvio que as características mais importantes do jogo do Gobert são defensivas. Mas ele é um cara que ele não é um zero à esquerda na parte ofensiva. Pelo contrário, ele consegue contribuir ali com seus pontos. Que ao mesmo tempo, se for jogar tipo com o Ed Davis é um cara que não sabe arremessar. E o Rudy Gobert é um cara que até sabe, tu vai ver o lance livre dele é, sei lá, quase 80%, mas ele não tem esse mid-ranger. Então, se tu jogar com os dois, pode ficar o time muito fechado pra um cara como... O espaçamento fica fechado pra o Bogdanovic, que tu espera que ele arremesse muito de 3, Joe Ingles mete bola de 3, Donovan Mitchell, o Michael, os 4 arremessa bem de 3, mas precisa de espaço. Então, quando jogar esses 4 com o Gobert, vai ter esse arremesso, mas a parte defensiva vai ficar... uns minutinhos, eu acho que dá pra... O meu ponto é que eu acho que apenas alguns minutinhos Davis e Rudy Gobert podem segurar o frontcourt do Utah Jazz, né? Tem ele jogou bem na série contra o Rockets, o Royce O'Neal. Eu acho que pra segurar de power forward improvisado, talvez ele seja até um pouco melhor. Alguns minutos pro jogo, 15, 20 minutos, talvez, um pouco menos. Ele talvez seja um pouco... melhor do que talvez um meio termo entre um Ed Davis e um Joe Ingles, talvez. Muito se falou do Donovan Mitchell durante toda essa jornada da seleção americana, que ele ia ser o cara que ia dar o salto. Muita gente comparou essa temporada que vai entrar com uma temporada que o Mitchell vai fazer a mesma coisa que o Dwayne Wade fez em 2006 e tal. O que você acha? Você acha que o Mitchell... levar o time pro título no terceiro ano? Não o título, mas dar esse salto pro estrelado, pra ser uma super estrela na liga. Faltou um Shaquille O'Neal no Utah Jazz. A minha questão aí pra você o que você espera do Donovan Mitchell? Você acha que ele tem esse potencial? Qual que você acha que é o teto de potencial do Donovan Mitchell? O que você acha? Então, uma coisa que, pra mim, um dos pontos dessa seleção americana que não deu muito certo, é que ela tinha muitos jogadores que eu acho que as pessoas dão um valor pouco acima do que eles realmente valem. Como, por exemplo, talvez as pessoas esperem um pouco mais do Jason Tatum do que ele realmente valha. Ou do Jaylen Brown. E eu acho que talvez o Donovan Mitchell talvez seja esse cara. Embora eu goste muito dele, eu acho ele um cara incrível. Tudo que eu acompanhei dele, de ver jogos, alguns jogos que eu vi do Utah Jazz na temporada,
possivelmente contra o Rockets, se eu não vi todos, eu vi quase todos. Ele é um cara muito bom, principalmente na parte ofensiva. Mas eu acho que talvez ele já tenha entrado na NBA muito próximo do teto dele. Eu acho que o grande salto dele foi na primeira temporada dele, meio que até o All-Star Game. Possivelmente foi por isso que ele não ganhou o Rookie of the Year, porque ele começou talvez não tão lá em cima, mas ele evoluiu muito durante o primeiro ano dele, e quando ele chegou no final da primeira temporada dele, o que as pessoas talvez imaginassem que porque na temporada seguinte ele vai virar um All-Star. Não, ele não virou, porque ele não evoluiu tanto assim do final da primeira temporada em diante. Então eu temo que talvez o Donovan Mitchell talvez já esteja muito próximo do teto da carreira dele, mesmo ainda sendo um cara muito novo. Eu acho só que você citou o Jason Tatum, eu acho que é uma comparação interessante. Eu acho que o Donovan Mitchell, ele já entregou hoje, ele já entregou mais do que o Tatum nesses 2 primeiros anos. Os dois vieram no mesmo draft, né? O Jason Tatum teve a vantagem de jogar num time que disputava, que almejava mais do que o Utah Jazz nessas últimas 2 temporadas, mas eu acho que o Mitchell individualmente entregou mais. Acho que o Tatum tem mais potencial. A questão é se ele vai realizar ou não. Falei sobre isso, inclusive, na semana passada. Acho que o Donovan Mitchell ele tem potencial para ser um All-Star, inclusive no Oeste, cheio de jogadores. Não sei se é essa temporada que isso vai acontecer, mas eu acho que se você olhar, por exemplo, para um jogador como Damian Lillard, que ficou algumas vezes já fora de All-Star, conseguir 3 ou 4 All-Stars na carreira jogando no Oeste, nesse Oeste, seria um feito grande. Acho que o Utah Jazz é um time que é um dos candidatos, eu não coloco como um dos maiores candidatos, mas eu acho que está ali entre os 4 melhores times do Oeste. Gosto muito da aquisição do Mike Conley. Acho que ele é um armador melhor que o Ricky Rubio, que mais experiente, que não tem, que vai saber fazer essa bola rodar, vai dar chances para todo mundo marcar, para alimentar todas as bocas ali do Bogdanovich, Jeff Ingles e tal. Então eu acho que esse time do Utah Jazz vai dar bastante trabalho, e vejo esse time com chance de ir longe nos playoffs. Vamos ver, eu acho que, mas depende muito disso, depende muito desse salto que dizem que o Donovan Mitchell pode dar, mas a gente só vai saber quando a temporada começar. Então vamos aqui, que eu não quero que apanhar do resto da banda emo do Vavo, e a gente tem hora pra acabar hoje. Vamos fazer 4 perguntinhas rápidas aqui, sem muitas delongas, meninos. Começando pelo Vavo. Palpite de classificação da divisão. Da divisão, e da divisão independente da conferência, né? Só da divisão. Tá, desses 5 times, eu acho que o primeiro vai ser o Denver. Denver, Minnesota, Oklahoma, Portland e Utah. Vai ser Denver, Utah, Portland, Oklahoma e Minnesota. Eu tô com o Vavo, eu só fico na dúvida entre Utah e Portland, porque, de novo, aquilo que a gente discutiu, já falou dos 2 times, eu acho que o Portland, a gente tem uma incógnita, mas ele não me surpreenderia se ficasse à frente do Utah Jazz. Quais times vão para os playoffs? 3 primeiros, né? Acho que esses Com 3 certeza. primeiros aí... Eu já tô com meus 8 definidos dos playoffs há uns 3 meses da Conferência na Oeste. reta aqui, ele já falou. Se tiver como apostar isso nessas casas de aposta, eu aposto. Cara, tem. Uns 500 conto aí, uns 500 dólares. Um jogador que será surpresa positiva. A minha surpresa positiva, eu olhei bastante, eu falei do Anthony Simmons que seria um candidato, mas pra mim um jogador que eu já falei dele nesse programa, que eu acho que vai continuar uma progressão interessante na carreira, é justamente porque ele vai ter não a bola na mão o tempo todo, mas ele vai ter um parceiro de backcourt interessante e vai ter muita chance de brilhar, é o Shai Gilgeous-Alexander. Acho que ele vai dar esse salto qualitativo na carreira, não acho que ainda vai ser uma super estrela, mas tudo indica que ele tem esse caminho traçado. Se ele vai atingir ou não é uma outra questão. Ele é minha surpresa positiva. Eu tava pensando nos candidatos para Most Improved Player, que é o prêmio mais difícil de se prever, né? Porque é difícil prever qual jogador vai dar um salto. É difícil até de se lembrar quem ganhou. Eu tava fazendo um vídeo no Boom Shakalaka que eu fiz sobre isso. Podia chamar Most Improbable Improved Player. Exatamente. Muitas vezes é um jogador que vem do nada, do nada. E um dos 3 caras que eu tava pensando era justamente o Shai Gilgeous-Alexander. Justamente porque ele teve esse início bom, ele foi titular até surpreendentemente do Clippers, né? De um time que foi pros playoffs. E talvez com mais espaço agora possa ser um jogador que possa dar um salto um pouco maior. Então eu vou fazer a mesma aposta do Gui. Ou ele pode quebrar a cara também, o Chris Paul não passar a bola pra ele diminuir a média de pontos. Mas enfim, eu acho que é uma aposta improvável, válida. Surpresa negativa? Mais improvável que isso só se o do Mario Hezonja.
Vai apostar no Exônia? Nossa, já pensou? Você tem alguma negativa Vai, aí, fala aí. Vavo? Cara, então, a minha negativa é um jogador que a gente acabou de falar, mas é simplesmente... Não é porque eu não goste dele, não é porque eu não acho que ele é um excelente jogador, mas é porque eu acho que não é esse ano que ele vai dar esse salto ao estrelato, que é o Donovan Mitchell. Eu acho que ele... Estão esperando muito dele, botaram uma pilha muito grande, o hype ficou muito grande com essa participação dele na seleção americana. Eu acho que em alguns momentos ele deixou a desejar... Não porque ele não tenha talento, mas porque eu acho que ele não estava preparado para ser esse cara de falar, me dá a bola aqui que eu vou ganhar jogo. Eu acho que estão esperando que ele faça isso. E aí, se a gente vai falar do Dwayne Wade em 2006, ainda que o Shaq estivesse lá, teve vários jogos naquela temporada que o Wade pegou a bola e falou, eu vou ganhar esse jogo. Eu não acho que o Donovan Mitchell ainda seja esse jogador. Eu acho que ele pode ser, mas como tá todo mundo esperando que ele já faça isso essa temporada, eu acho que ele vai decepcionar um pouco nesse sentido. Pra mim, sempre ele, pela 4ª temporada seguida, Andrew Wiggins. Deu, só isso. Só o nome O cara dele. que surpreende negativamente todo ano, Todo o cara ano. tipo que o cara é o campeão, né, velho? Se ele tivesse sido draftado tipo em 6º, ninguém falaria nada dele. É verdade. Ele não teria sido trocado pelo Kevin Love. Possivelmente ele estaria em Cleveland até hoje. Então é isso, ficamos com o 41º episódio do Big Shot Pod assim. Sempre lembrando, @BigShotPod, qualquer rede social, mandar mensagem. @Vavo no Instagram, Vavo Fresno no Twitter, @Gui_Pinheiro em qualquer rede social, @MMZidoro, qualquer rede social, @BigShotPod em todas. @BigShotPod, como eu falei no começo, se tivesse prestado atenção. Eu prestei atenção. Sei, Estou reforçando. sei. Brincadeira. Gravação rápida Essa hoje, foi uma gravação por conta de expressa ensaios por da causa banda de Fresno. ensaios da banda, coisas de estúdio aqui. Mas o conteúdo tá aí, espero que vocês tenham gostado. Dividam com os amigos. A gente é produzido pelo Cris Dias e Alexandre Maron, na Ampere, gravação do Nova Bra, e editados por... Guilherme Dornelles, nosso novo editor. Que bom. Fiquei... O Marcelo parece o João Canabrava falando. Gravado editado no Twitter. Eu não sei falar rápido, que nem ele. E o cara que faz ele na escolinha do professor E olha Raimundo que hoje eu também sou- não sabe, né? E olha que Perdeu eu um sou o pouco da gato graça. turma. Até semana que vem, galera. Tchau. Valeu! Ei.